Mas enfim, nós estamos muito felizes de estar de volta, né? Eu e minha família. Tivemos um tempo muito bom junto, viajando, estando tempo com os filhos. E agora é voltar para o dia a dia, né? Para as lutas. Eu tive uma recepção calorosa espiritualmente ontem, uma batalha intensa, travada com as trevas. Foi como se o inimigo falasse para mim: olha, as boas-vindas, você está de volta. Eu falei: amém, já cheguei chegando. Mas glória a Deus. Se ele tivesse me recebido com carinho, eu ia ficar mais preocupado, né? Mas então, queria te convidar a fechar os teus olhos, para que a gente possa estar orando a Deus, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Senhor, eu te dou graças por estar aqui. Eu te dou graças porque a vida de um cristão só faz sentido se estiver inserido no corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não há vida. Fora do corpo de Cristo não há sentido. Fora do corpo de Cristo as pessoas vegetam. E quando eu volto para casa, e quando eu estou no meio do meu povo, quando eu estou no meio do corpo, onde eu sei que o Senhor é o cabeça, é onde eu entendo, Pai amado, que a minha vida não tem sentido sem a Tua presença. Por isso eu quero me humilhar nessa noite, reconhecer minha total dependência do Senhor, que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje, o Senhor me capacite a transmitir com clareza, com precisão, Pai. Que eu não seja um impedimento para o fluir da Tua palavra. Em nome de Jesus eu entrego essa noite nas Tuas mãos, a palavra em Tuas mãos, que a Tua vontade seja feita. Em nome do Senhor Jesus. Paraliso toda a obra das trevas, toda a resistência das trevas, todo espírito de desatenção, todo espírito de incredulidade, toda resistência à palavra caia por terra em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, aquele que venceu a morte tem autoridade legal constituída e delegada à igreja. Nesse nome eu ordeno que seja paralisado toda a obra das trevas e que seja liberado a atmosfera para que a Tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém com mais convicção? Amém. Eu tentei me contextualizar do que está acontecendo na igreja, porque eu estava falando, eu me lembro de um amigo nosso, o pastor Mateus, que fazia parte dessa casa. E o pastor Mateus foi transferido, começou a trabalhar em São José, e ele começou a ter dificuldade de vir aos cultos. E ele chegou a ficar umas 3 semanas sem vir à igreja. Quando ele chegou, ele olhou para minha cara e falou: cara, eu estou perdidinho, não sei o que vocês estão falando, 3 semanas. E a sensação que eu tive quando eu voltei, quando começaram a falar: olha, a gente está falando do favor de Deus, e papapá, eu falei: caramba, onde eu estou, né? Mas quando você está numa casa apostólica, profética, onde se ouve a voz de Deus, todos os dias Deus fala algo novo. É tremendo que você não vive de mensagens antigas, você não abre aquele livro de pregações e tira uma página amarela que você pregou 10 anos atrás e fala: é essa que eu vou pregar hoje. Não, você ouve a voz de Deus todos os dias, você sabe que Deus tem coisas novas para cada dia. Então 20 dias fora é muita coisa que Deus falou. E o que eu mais pedi ao Senhor nessa manhã, quando eu orava e procurava e meditava na palavra, é: Senhor, me traz algo que seja contextualizado com o que o Senhor está fazendo nesses dias. E o Senhor me falou a respeito de nobreza, como a nobreza está relacionada ao favor de Deus, como a nobreza é uma chave importante para que nós possamos acessar o favor de Deus. E por que Deus me falou de nobreza? Porque meu último momento aqui no Brasil antes de viajar foi na convenção do Rio+20, algo que está acontecendo, chamando a atenção do mundo inteiro para o Brasil, né? E nós tivemos a oportunidade de estar ali representando a empresa, e teve um momento na Rio+20 onde eu tive uma experiência bastante interessante. Nós estivemos diante de várias palestras, escolhíamos em quais nós queríamos participar, e nós escolhemos, né, no último dia, no domingo pela manhã, uma palestra onde estaria presente a Rainha Silvia da Suécia, e o tema que seria colocado era a respeito da criança e o mercado de trabalho, como o mundo corporativo atinge a vida das crianças. Eu achei um tema interessante, falei: vamos nessa, vamos. Daí a gente chegou cedo, pensei que ia estar lotado o lugar,
Mas eu não sabia que para estar naquela palestra eram só algumas pessoas que já tinham sido credenciadas. E o nosso tipo de credenciamento como empresa nos permitia estar lá. Então não tinha fila, não tinha nada, tinha um auditório como esse aqui, era distribuído em mesas e cadeiras em volta, várias mesas com cadeiras, e tinha algumas reservadas à frente, e eu cheguei e sentei logo na primeira fila, na sequência das que estavam reservadas, mas sem muito protocolo, nem pensando que pudessem me tirar dali por algum motivo. Eu simplesmente cheguei e sentei, e de repente o auditório foi enchendo, e foi formada a bancada das pessoas que iriam falar. Eu não vi rainha nenhuma, sentei lá e esperei, o negócio começou. Abriu a palestra um jornalista do The Daily, é um jornal britânico, ele que conduziu todo o negócio, foi toda a palestra em inglês, e de repente no meio de uma das palestras ele só deu um sinalzinho assim com a mão, todo mundo se levantou sério, e começa então a entrada da rainha no lugar, né? Com uma escolta, algumas pessoas, e ela vem e se senta exatamente na minha frente. Ela estava na mesa na frente da que eu estava, e eu achei aquilo tudo muito legal, né? Eu estava com o iPad tomando as anotações, eu virei ele na posição de filme e fiquei quietinho assim, filmando todo o cenário, né? Porque eu achei eu nunca tinha participado de uma cerimônia com um protocolo real. O cuidado para que se recebesse uma rainha, para que ela entrasse naquele lugar. Daí ela entrou, depois que ela sentou, só balançou a cabeça, assim, uma postura na mulher. Daí ela se sentou, daí todo mundo pôde se sentar. Quando ela foi falar, ela fala 6 idiomas. Quando ela foi falar, mas falou com uma elegância, com uma postura, né, uma postura real realmente, né? E eu fiquei admirado com aquilo, né? Depois eu fui estudar a vida dela, vi que ela, inclusive a mãe dela, o pai dela é sueco, mas a mãe era brasileira, então ela fala fluentemente português, né? O termo real nobre para se chamar ela é rainha consorte do rei Carlos Gustavo da Suécia, chamada de Sua Majestade a Rainha Sílvia, mãe da herdeira do trono da Suécia, princesa herdeira Vitória. Esse é o nome que se dá para anunciar. E por que isso tudo me chamou? Porque na verdade nós não estamos acostumados com protocolos reais. Nós vivemos numa democracia e que nos faz perder um pouco o entendimento de como funcionam as coisas num reino. Só que nós temos que entender que nós vivemos numa democracia, mas não pertencemos a uma democracia. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Levante suas mãos. Você precisa entender do que é um protocolo real. Você precisa entender a diferença do que é ser governado por um rei e do que é um presidente da república. Você precisa entender como funcionam protocolos, né? Porque senão a gente não está acostumado e servimos ao Rei dos Reis. E a gente chega no culto de qualquer jeito, chega atrasado, fala alto, fica conversando, mas a presença do Senhor é real nesse lugar. Você veio aqui para me ouvir falar, ou você veio aqui porque você sabe que nesse lugar a presença de Jesus é real? Você veio nesse lugar para adorar o Rei dos Reis. Se você veio aqui para adorar o Rei dos Reis, você precisa entender que você está na presença de um rei. E como se comporta uma pessoa na presença de um rei? Nós precisamos entender isso. Mais do que nos comportar na presença dele, é entender que através dele nós fomos feitos reis e sacerdotes, ou seja, essa mesma realeza foi transferida a mim e a você. A gente não tem a compreensão exata do que é o reino e consequentemente do que é ser nobre, mas para acessar o favor de Deus, a nobreza é algo fundamental. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Qual que é o significado da palavra nobre? Né? No dicionário diz o seguinte, que faz parte da nobreza, próprio da nobreza, que mostra grandeza, elevação moral, distinção.
Pode também ser definido como precioso metal, ou partes do homem, como o coração e o cérebro, também podem ser definidas como nobre. Um membro da nobreza representa o estamento de maior extrato, sendo geralmente hereditária. A nobreza normalmente é transferida hereditariamente. Acontece que através de Cristo, nós alcançamos essa herança real. Através de Cristo, nós temos legalmente e legitimamente acesso à condição de reis. Nos foi delegado isso de forma oficial. Porém, essa identidade do que foi transferido a nós no mundo espiritual tem que ser revelada a você. Se você não tem entendimento dessa identidade de quem você é em Deus, você vive como o mais miserável dos homens nessa vida, sem entender o preço que foi pago para te dar uma condição nobre, para que você vivesse nessa terra numa condição de realeza. E a realeza, assim como ela é respeitada no mundo natural, principalmente para nós, essa condição que nos foi dada tem uma representatividade grande no mundo espiritual. O inferno reconhece a realeza que existe em mim e em você. Só que isso, sem o teu conhecimento, não quer dizer nada. Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento da palavra, e mais do que conhecimento da palavra, pela falta de identidade. Não sabem quem são em Cristo, não sabem o que foi a cruz. Jesus na cruz gerou a nós acesso ao seu reino, e Ele espera que através desse acesso que Ele gerou, nós venhamos a prosseguir o trabalho de estabelecimento da sua cultura, a cultura do reino, dos seus protocolos reais. E isso tem que ser feito através das nossas vidas. Isso não vai ser feito pelos anjos, somos nós que disseminamos uma cultura real. Agora, como que a gente vai disseminar uma cultura que nós desconhecemos? Protocolos que nós não colocamos em prática no nosso dia a dia? Como você se aproxima de Deus? Como é o teu relacionamento com Ele? Qual a importância que você dá a isso na sua vida? Eu fico 20 dias viajando e me dá um desespero por voltar, por estar aqui, por fazer parte do corpo. E tem pessoas que estão 20 dias aqui, então até no seu dia a dia conseguem faltar 2, 3 semanas no culto e não muda em nada a sua vida, porque colocam o relacionamento com Deus, a vida de corpo, o reino de Deus em segundo plano. Outros conseguem passar a sua vida toda tratando a igreja como um entretenimento. Hoje não tem nada para fazer, eu vou lá na igreja. Não, hoje está um friozinho, está gostoso para ficar na cama, daí falta, a igreja fica vazia. Feriado, vamos emendar. E o tratamento que se dá ao relacionamento com Deus é fruto de um desconhecimento do que foi a cruz e do que foi aquilo que Jesus delegou a nós como corpo e como igreja. A nossa identidade tem que ser revelada em nosso espírito. Caso contrário, continuaremos conduzindo nossas vidas com a dimensão de meros... como que fala quando você não é o... Não conjuvente, quando você não faz parte da nobreza? Como meros plebeus, né? Mas Jesus gerou esse acesso por um propósito. E Ele é a essência de toda a nobreza. Ele é o primogênito de toda a nobreza, né? As pessoas falam que pela nobreza ser algo transmitido hereditariamente, que as pessoas que fazem parte de uma linhagem real possuem sangue azul, né? Se existe alguém que legitimamente possui sangue azul, esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele escolheu abrir mão do seu sangue azul e derramar um sangue vermelho, que dói, que escorre, que machuca, por mim e por você numa cruz. Ele tinha conhecimento em todo o tempo da sua identidade. Ele sabia que era rei, ele sabia da sua majestade,
e mesmo assim permitiu, por pessoas que não eram nada, não significavam nada, ser escarrado, ser maltratado, ser levado a uma cruz como o pior dos malfeitores. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, se despiu de si mesmo, se humilhou até tomar a forma de servo e passar pela morte e morte de cruz. Ele conhecia a sua identidade e abriu mão da sua identidade para que eu e você pudéssemos ter essa identidade gerada em nós. Agora, o que nós fazemos com tudo isso? O que você faz com isso? O que você faz com o preço que foi pago para gerar em você essa identidade? Um rei que conhecia sua identidade, mas escolheu viver como servo. É o que eu já falei aqui. Uma mente real, mas um coração de servo. É isso que está reservado para mim e para você. Você precisa ter, a sua mente tem que funcionar como um rei. Você tem que pensar como um rei, mas tem que ter o coração de um servo. Não é uma mente de rei para que o seu nariz se levante e você se ache o melhor que os outros. É a mente de rei para entender que existe autoridade nas suas palavras, para entender que o governo está nas nossas mãos, que nós temos responsabilidade de transformação na sociedade. Isso é uma mente de rei, uma mente de governo. Entender que as suas atitudes têm consequências, entender que você pode influenciar pessoas, entender que você tem que ser referencial para os seus filhos, entender que você tem responsabilidade nas próximas gerações. Um rei não governa para si mesmo, assim como aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, a tua própria vida, não é para você mesmo. Assim como o nosso maior exemplo abriu mão da sua vida por nós, você tem que ter coragem de abrir mão da sua vida para viver a vontade dele e ter uma mente de rei, mas um coração de servo, disposto a servir. Hoje nós estávamos almoçando e eu estava falando como é difícil as pessoas que não têm uma mente real, e mente real não tem nada a ver com condição financeira. Tem pessoas que estão montadas no dinheiro, mas são extremamente miseráveis, são extremamente pobres de espírito. Como tem também pessoas que são pobres, que são extremamente arrogantes, orgulhosas, não sabem conviver na sociedade, ficam se lamentando e se justificando e se escondendo atrás da pobreza, tem vergonha de tudo. A mentalidade de um rei não tem nada a ver com a condição ou estado financeiro com que ele vive, porque Jesus em todo tempo tinha a sua identidade clara de quem ele era, mas vivia numa condição simples de vida, mas era rei. Como é a tua mente? Você é daqueles que fala assim: ai, coitadinho de mim, ai, não vou lá na sua casa não, ai, eu não sou digno. Eu tinha um funcionário na obra que falava assim comigo. Eu chegava, ele falava: não, você, o cara era servente, eu era engenheiro, ele falava assim: não, eu não sou digno. Eu falei: para com isso, quem falou que você não é digno? É um espírito de miséria que toma a pessoa, que ela começa a se sentir inferior que os outros. É um preconceito que as pessoas trazem dentro de si mesmas, que se sentem sempre inferiores aos outros. Ah, porque é fulano de tal. Às vezes o cara é mais simples do que você. Essas frescuras que atrapalham o convívio com a igreja, porque aqui nós somos todos iguais, mas às vezes esses preconceitos vão gerando problemas, vão gerando dificuldade nos relacionamentos, porque não conhecemos a nossa identidade de quem somos em Cristo Jesus. Deus precisa gerar nessa noite em você uma mentalidade de reino, uma mente de rei, uma mentalidade nobre. Nós estamos entrando no tempo do favor de Deus e eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção porque eu sei que esse tempo não é só sobre essa igreja, é tempo sobre a igreja do Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de viajar aos Estados Unidos com frequência nos últimos anos. O ano passado fui 2 vezes, o ano retrasado fui também, e eu nunca vi os Estados Unidos como eu vi dessa última vez. Eu nunca vi o que eu vi dessa vez. Em cada loja que você entrava, falava: se você é brasileiro, ah, eu amo o Brasil. Parece que estavam treinados, ensaiados. E você entrava assim: ah, eu sonho conhecer o Brasil, eu amo o Brasil. Você é brasileiro? Ai, que legal.
Você estava em qualquer lugar que você ia. A maior loja de departamento dos Estados Unidos, que se chama Macy's, no centro de Nova York, inteirinha com decoração do Brasil. As marcas todas com o tema de Brasil. Bijuterias do Brasil. Todas as lojas da Starbucks de café americano bastante famosa, você entrava, estava tocando bossa nova de música de fundo. Os Estados Unidos estão se rendendo ao poder da economia brasileira. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo hoje, mas essa alta do dólar foi fundamental para a economia brasileira, que conseguiu agora recuar a taxa de juros como nunca antes na história. E o próximo passo do governo Dilma agora é a reforma tributária que vai ser implantado. O Brasil está na ponta para decolar como uma nação poderosíssima. E você está vivendo esse momento, você sabe o que quer dizer isso? Que o mundo está ouvindo o que o Brasil está dizendo. E o que nós, como igreja, temos para falar para o mundo? Que aqui é a terra do carnaval, do futebol, ou se existe um povo que conhece a palavra de Deus e uma cultura diferente. Que as mulheres aqui não são vulgares, mas que amam a Deus e conseguem viver dentro de um espírito de nobreza. Você consegue ver muito mais beleza numa mulher que consegue ter postura como aquela rainha, do que uma mulher que necessita de uma calça apertada na bunda para mostrar sensualidade. Eu achei, com o respeito que eu tenho pela minha esposa, achei aquela rainha Silva um exemplo de beleza. Não porque ela estava com uma roupa decotada, não porque ela estava mostrando os seios, não porque ela estava com uma calça apertada, não porque ela saiu rebolando, mas porque tinha uma elegância, tinha uma nobreza digna de uma mulher que sabe o valor que tem. O que as mulheres desse país têm para dizer do mundo, quem nós somos, qual a nossa identidade, qual a nossa cultura. O mundo está ouvindo o que está acontecendo aqui. Meus amados, eu nunca vi isso. Você passava na imigração para entrar no país, te tratavam como um animal. Tira o sapato. A Bruna foi uma vez para os Estados Unidos com 2, 3 anos, fizeram tirar até a chupeta dela. A menina passou pela imigração chorando. Eu falei, pô, para que tirar a chupeta? Tira a chupeta. Tira a chupeta, tira o sapato. Eu falei, vai carregar o que na chupeta dela? Vou levar droga na chupeta? Tratavam que nem um animal. Eu nunca vi o que eu vi agora. Você chega na imigração, os caras estão sorrindo para você que é brasileiro. Opa, falei, precisa tirar o sapato das crianças? Não, as crianças podem passar de sapato. O senhor poderia, por gentileza, tirar o teu? Ah, tudo bem. Estão tratando, abrindo as portas dos Estados Unidos, porque é um país que está afundando. A economia está parando. E o Brasil é a bola da vez. Aonde você vive, aonde você está no centro do que Deus quer fazer hoje no mundo. O mundo está pronto para ouvir aquilo que nós temos para dizer. Sabe o que quer dizer isso? Que o favor de Deus está sobre essa terra. Não é tempo de favor de Deus, o favor de Deus está sobre essa terra. É tempo de Deus fazer algo grande nessa nação. É tempo de milagre, é tempo de sobrenatural. Até o Corinthians conseguiu ser campeão da Libertadores. É tempo de coisas sobrenaturais. Aqui os corintianos devem estar felizes, gostaram? Nós, São Paulinos, sabemos que é isso por 3 vezes já. Não é? Mas é tempo de coisas novas. Coisas que você nunca viu vão acontecer. Você pode dar um aleluia? Eu não ouvi do apóstolo Hélio um aleluia. Essa foi o troco de ontem só. Mas nós estamos vivendo um tempo do favor do rei sobre essa terra. Amém? E sabe o que é mais legal disso tudo? Eu creio mesmo que nós estamos vivendo um tempo do favor de Deus sobre a nossa terra. Mas poucas pessoas têm esse entendimento. O que parece claro quando eu começo a te dar dados, está vendado a muitas pessoas. Mas Deus está falando nessa casa, é tempo do favor, do meu favor sobre vocês. Deus está nos falando. Deus está nos mostrando. O que você precisa fazer para acessar isso? Você precisa ter a sua identidade revelada. Você precisa entender o que é ser nobre,
o que é ter atitudes nobres, o que é ser nobre nos relacionamentos, o que é ser nobre no meio empresarial, o que é ser nobre no seu relacionamento com Deus, o que é ser nobre como marido, o que é ser nobre como esposa, o que é ser nobre como pai, o que é ser nobre como filho, o que é ser nobre como cristão. Você precisa da sua identidade revelada, uma mente de reino e um coração de servo. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 11. A última vez que eu preguei falaram que eu dou o versículo e já vou muito rápido, não dá tempo de abrir, então eu vou esperar você abrir sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 11. Está ali entre Gênesis e Apocalipse. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou em outras versões, o mesmo espírito, ou na minha maneira de definir, ou a mesma cultura que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Existe aqui um princípio, o mesmo espírito, o mesmo sentimento, a mesma cultura que houve em Cristo Jesus. Deus espera que isso esteja em mim e em você. Tem identidade revelada, saber a grandeza que está dentro de nós, o que é possuir o Espírito Santo, qual é o poder que possuímos, mas mesmo assim, ter a capacidade de se humilhar, e entender que tudo isso é para que nós sirvamos como igreja, sirvamos como filhos de Deus, para que Cristo seja engrandecido, para que a sua cultura seja expandida, para que o reino de Deus seja estabelecido. Nós estamos entrando nesse tempo de favor, e você precisa entender que o favor de Deus é diferente de graça. A graça é um tipo de favor, mas favor não é igual a graça é um favor imerecido. A graça é algo que você não precisa fazer nada para alcançar. A graça foi entender que o que Cristo fez na cruz, você não precisa pagar a promessa, fazer novena, caminhar de joelho. Aquilo que Ele fez foi consumado, e basta você entender, e está pronto e acessível à tua vida. Ele fez você acreditando ou não, Ele fez você sendo bom ou ruim, Ele fez pela graça, favor imerecido. Mas esse tempo que nós estamos entrando, um tempo de acessar o favor do Rei, esse tipo de favor é diferente da graça. Esse favor é algo provocado através da minha e da tua atitude. O favor é algo provocado através do meu e do teu estilo de vida. Esse tipo de favor de Deus que virá sobre a igreja do Brasil é um favor que tem como consequência algo que Deus vê e não pode passar desapercebido diante dele. É como se Deus olhasse para a sua vida, e há 10 anos, e há 15 anos você fala: Senhor, de que me adianta te servir? São tantos anos, tantas aflições, eu não vejo mudança. Tanto tempo orando, e o meu marido não muda. Tanto tempo orando e meu filho não se liberta das drogas. Tanto tempo orando e eu continuo numa vida, numa situação difícil financeira. E Deus está olhando e falando para você: olha, as tuas atitudes não ficaram desapercebidas diante de mim. Você tem caminhado como um nobre, você tem sido fiel à minha palavra.
agora chegou o tempo do meu favor sobre a sua vida. É consequência das nossas atitudes. Não espere você, se você continua com a tua vida toda torta, caminhando do teu jeito, do teu estilo, do jeito que você pensa que virá algum tipo de favor de Deus sobre a sua vida. Não, meu amado, esse favor é diferente da graça. Esse favor é algo provocado a Deus diante da sua atitude. O fato de você ter acesso a Deus, como o apóstolo Eli disse ontem, é só através de Cristo. Esse acesso foi conquistado por Ele. Foi conquistado por Ele. Ele pagou o preço como Filho de Deus, com a realeza que possuía, com a majestade que possuía. Não pense que você consegue, não, eu falo com Deus, eu amo a Deus. Não, não adianta nada disso. O acesso ao Senhor é só através de Cristo. Esse favor não vem sobre todos. Esse favor vem através de Cristo, porque é por Ele, por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. Não tem jeito de vir favor na sua vida se você se curva diante de um Buda ou diante de Alá. Não, tudo é Deus. Não, não é tudo é Deus. Só se chega a Deus através de Cristo Jesus. E se você não entende isso, não tem como alcançar a favor do Rei, porque para chegar na presença do Rei é necessário protocolo. Você não chega de qualquer jeito. E um dos protocolos reais é que você se apresente diante do Rei através do sangue de Jesus Cristo. Isso é um protocolo real. Isso é um protocolo real. Não tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, não adianta, Deus não consegue nem te ver. Porque o teu pecado, a Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o que encobre, o que retira, o que apaga o meu pecado, o teu pecado, é o sangue do Cordeiro. Você consegue entender isso, meu amado? Esse favor é provocado pelas nossas atitudes. E um dos princípios para alcançar o favor do Rei é favorecer o Rei. Favorecer o Rei provoca o favor do Rei. Se você ler Esther capítulo 6, versículos 1 e 2, foi um texto que até o apóstolo citou ontem à noite. Quando o rei perde o sono e se lembra de Mardoqueu. Mardoqueu era um homem que estava na iminência de ser enforcado. Um tio de Esther, que cuidou de Esther, que preparou Esther, que por um momento fez algo tremendo ao rei, mas que passou desapercebido. O rei nunca ficou sabendo aquilo que Mardoqueu havia feito. Ficou escondido, ficou guardado, escrito, registrado no livro das crônicas. Mas um dia, o rei perde o sono e começa a ler aquele livro. E ele, quem que é esse homem aqui? O que ele fez? Pô, ele fez algo que me favoreceu. Ele fez algo que me beneficiou. Ele fez algo para o meu bem. O que fizeram para ele como recompensa? Nada. Eu quero te dizer uma coisa. Nesse momento da história, Mardoqueu estava na iminência de ser enforcado. Amã, o seu inimigo, tinha preparado uma forca e uma cilada tremenda para que Mardoqueu fosse enforcado. Mas nesse momento, o coração do rei se volta, porque um dia ele tinha sido favorecido por Mardoqueu. Eu quero que você se lembre de algo: tudo que você faz pelo Senhor nunca ficará oculto aos olhos dele. Nunca ficará oculto. Ainda que tenha situações que você tenha feito há anos e você fala, Deus se esqueceu. Deus jamais se esquece. E o tempo do favor do rei é o tempo onde Deus desperta, entre aspas, de um sono, para olhar e se lembrar daquilo que você fez. Por isso que eu falo que o favor é algo que tem que ser provocado, porque se você não tem nada que esteja registrado no livro das crônicas do Senhor, para que Ele se lembre de você, não pense que esse favor virá como uma graça. Graça é uma coisa, favor do rei é outra coisa.
Diz a palavra, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro, registro das crônicas, as quais leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, na guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Foi por uma atitude de Mardoqueu que ele foi lembrado. Eu quero que você se lembre de qual atitude sua você quer que Deus se lembre nessa noite. Eu quero que você se lembre de qual atitude você tem para falar: Deus, se lembra disso. Como o apóstolo L disse ontem, dias que você foi injustiçado e permaneceu calado, dias que você foi roubado e ficou quieto, dias em que falaram mal da tua vida e você não se justificou, dias em que você nos dias mais difíceis, de dificuldade financeira, permaneceu fiel com seus dízimos, com suas ofertas, crendo que o Senhor é o Senhor dos dias dos montes e dos vales, dos dias bons e dos dias difíceis. Isso não abalou sua fé? O que está registrado no seu livro das crônicas? Para que Deus nesses dias se levante e fale assim: meu favor está sobre a sua vida. Pessoas que você, às vezes, rompendo com vergonha, com dificuldade, abriu a sua boca e anunciou o evangelho. Pessoas que você ganhou para Cristo. O que está registrado no seu livro das crônicas, meu amado? A tua obediência ao Senhor, quando muitas vezes no seu coração você não sentia vontade, mas por amor ao Senhor você liberou perdão para alguém que te ofendeu. Ontem o apóstolo L falava no culto do Custódio Rangel, que foi presidente da Donep por muitos anos e faleceu, e falou do espírito evangelístico que havia sobre aquele homem que não perdia a oportunidade de falar de Jesus, e na hora que ele começou a falar, Deus começou a confrontar o meu coração. Eu voltava indo embora de táxi para o aeroporto, e o motorista do táxi, um brasileiro, começou a contar a história da vida dele para mim ali no táxi. E quando ele contava a história, o Espírito Santo falou assim para mim: fala do meu amor por ele. Só que ele falava tanto, e tanta história, e tanta confusão, que quando eu me vi, cheguei no aeroporto, eu não falei nada para o cara, e fui embora. E ontem, quando o apóstolo ele falava, aquilo me incomodou. Eu saí do culto correndo, entrei no carro, falei: vou chamar aquele cara no celular agora. E liguei para ele, aqui da porta da igreja, lá para Nova York. E o cara atendeu. Ele falou: quem está falando? Eu falei: Cristiano, não sei se você me lembra, você levou eu e minha esposa, mas trocentas malas que ela comprou de coisa lá. Brincadeira. Mas as crianças, você levou a gente para o aeroporto anteontem. Ele falou: Cristiano, tudo bem? Que você está me ligando? Eu falei: não, cara, eu estava saindo da igreja agora. Cheguei aqui no Brasil, estava vindo na igreja, e Deus falou no culto dessa noite comigo sobre a tua vida. Eu queria te falar porque Jesus tem uma obra na sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E comecei a falar para ele pelo telefone ontem à noite. Sabe por quê? Porque quando Deus me pede alguma coisa, eu não posso dizer não. Porque eu sei o que eu quero deixar escrito no livro das minhas crônicas. Eu não quero que um dia Deus se levante de noite e fale: quem que foi esse aqui que se esqueceu de fazer o que eu pedi? Mas eu quero que Deus olhe e fale: ah, você esqueceu, mas você fez depois, né? Então tá bom, tá perdoado. Tudo que você faz diante de Deus não fica sem recompensa, meu amado. Ainda que você fale: ah, eu faço sem esperar nada, mas Deus não é assim. Ele te recompensa. O rei faz parte da sua essência, da sua natureza, recompensar quem o favorece, porque ele é rei. Quando ele vê um surdo, fala assim: nossa, ele está fazendo isso para mim, eu tenho que recompensar ele, eu tenho muito para dar. A pessoa, quando tem muito para dar, ela quer abençoar. E você conhece alguém que tenha mais para dar do que o teu Senhor? Ele quer te abençoar, Ele quer derramar do seu favor sobre a sua vida. E esse tempo chegou. Fala comigo: esse tempo chegou. O tempo do favor de Deus sobre a minha vida. E metade da igreja já não entendeu. É tempo do favor de Deus sobre a minha vida. Repita isso, não fala da vida do Cristiano, na sua vida. É o tempo do favor de Deus sobre a minha vida. Aleluia.
E você sabe um outro princípio tremendo que tem por trás dessa palavra? É que quando nós estamos de situações que parece que nós estamos diante da nossa forca, como era o caso de Mardoqueu, onde o teu inimigo parece que está prevalecendo sobre você. Tem alguém aqui que está atravessando situações assim, onde parece que o teu inimigo, seja a dificuldade financeira, seja de problema no teu relacionamento, enfim, não sei qual é o teu problema, mas parece que ele está prevalecendo sobre você. Parece que a luta está chegando ao fim e você não consegue virar o jogo. Essa era a situação de Mardoqueu, 45 do segundo tempo, a forca já preparada. Mas Deus se levanta e se lembra dele. Mas aqui existe um princípio mais interessante. É você entender que o teu inimigo é fundamental para a tua vitória. Será que você consegue entender isso? O teu inimigo tem um papel na tua vitória. É interessante que o diabo, ele acha que ele está trabalhando para te destruir, mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? O que significa que todas as coisas cooperam para o teu bem? Que as coisas boas e as coisas aparentemente ruins cooperam para o teu bem, e que o diabo coopera para o teu bem. O diabo faz parte do todas as coisas, e o teu inimigo faz parte, tem um papel importante na tua vitória. Amã preparou a forca para Mardoqueu, a forca que depois ele mesmo acabou tendo que ser enforcado. A proporção, a dimensão, a grandeza, o tempo da tua luta tem muita ligação, tem uma conexão direta com o tamanho, com a grandeza, com a proporção da tua vitória. Pela ausência de glória a Deus, aleluia, sinal que as lutas de vocês estão muito pequenas, sinal que tem gente que não está nem lutando. Eu passei situações na minha vida que eu acho que eu cheguei a enfrentar uns leõezinhos, venci o leãozinho, daí depois vem um urso, né? Daí venci o urso, falei, nossa, agora estou... Mas depois veio o gigante, e tem um gigante aí que eu estou lutando um pouco com ele, está demorando para cair, está fazendo uma graça, já faz um tempo aí, não cai o gigante, né? Não cai o gigante. Mas você sabe que eu estou muito contente com esse gigante na minha vida. Eu estou contente porque eu sei que o que ele está resistindo para cair, o tamanho dele, eu consigo entender o que eu vou viver depois desse gigante. Porque se depois do leão veio o urso, depois do urso veio esse gigante está resistindo tanto para cair, eu consigo imaginar o que vem depois desse gigante. Qual é a tua luta? Qual é o teu inimigo? Em que área ele está tentando reter sua vida? O que ele tem te segurado? Aonde ele tem te prendido? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque você vai passar que nem um trator por cima dele. É tempo do favor de Deus sobre a tua vida. Amém? É tempo do favor de Deus sobre a tua vida. Creia nisso, o teu inimigo é fundamental para a tua vitória. Ele prepara caminho para a tua vitória. Ele te faz mais forte. Ele te faz buscar a presença de Deus, as estratégias de revelações. Ele te impulsiona à vitória. Napoleão Bonaparte dizia: nunca interrompam um inimigo enquanto ele está cometendo erros, né? Nunca interrompa o teu inimigo enquanto ele está cometendo erros. Tem uma oração que você não tem que repreender o capeta, né? Ai, sai, vai, o que vai fazer na minha vida? Nossa, o diabo se levantou. Não deixa, está trabalhando para mim, está preparando a cama para ele mesmo cair. Eu não estou falando generalizando, é lógico que tem situações que você tem que mandar ele embora, mas tem situações que você não tem o que fazer, é só olhar e ver, ele está preparando o cenário para a tua vitória. Pastor Mike Murdock fala em um dos seus livros que as nossas vitórias estão escondidas nos erros dos nossos inimigos. Nossas vitórias estão escondidas nos erros dos nossos inimigos. Amém? Qual é o teu inimigo? Observe bem as ações dele, porque dentro dos erros que ele comete estão grandes vitórias reservadas para você. Através da forca que Amã preparou para Mardoqueu, estava escondido um tempo de honra para Mardoqueu.
Foi através daquela forca que Amã preparou com tanta raiva e tanto carinho para enforcar Mardoqueu, que Deus preparou um tempo de grande honra para Mardoqueu. Tinha uma grande vitória esperando ele. Nós estamos entrando num tempo profético. E você sabe que eu estou muito feliz de você semear na palavra hoje, porque eu pensei que essa unção tinha saído dessa casa. Eu tenho visto tanta palavra tremenda nesse lugar e as pessoas não semeiam mais nas palavras. Tremendo hoje você estar entendendo, semeie mesmo, porque isso é sobre a tua vida, isso é para a minha vida. Eu creio, eu tomo posse disso em nome de Jesus. Quem sabe na próxima mensagem que eu pregar, esse gigante já está por terra, em nome de Jesus. E o Espírito Santo quer nessa noite te ajudar a preparar esse ambiente, essa atmosfera em que o favor de Deus vai alcançar a sua vida. Esse ambiente que é construído sempre que aparentemente ninguém esteja vendo, onde muitas vezes você se sente um bobo. Sabe aqueles momentos que você fala assim: caramba, será que está valendo a pena? Como a gente cantou nessa noite. Repita comigo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus está gerando em você um caráter nobre, que não se move pela opinião das pessoas, que não se move pelas dificuldades externas, mas é uma pessoa que é movida por convicção interior. É isso que Deus gera nos dias de luta. Em Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que havia nos crentes de Bereia que os faziam mais nobre que os de Tessalônica? Você já viu a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Uma igreja tremenda, um povo de Deus, mas existia um outro povo, chamado os Bereanos, que nem tem carta nenhuma para eles, nem são, é a única vez que você vê eles sendo citados na Bíblia, mas que em Atos registra que esses homens, essas pessoas de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque diz que eles tinham avidez por pesquisar, por discernir as escrituras. Mais nobres porque receberam a palavra com avidez. A nobreza dos crentes de Bereia vem por duas qualidades que eles tinham. Primeiro, porque consideravam a palavra de Deus como algo sério para a sua vida. Você considera a palavra de Deus como algo sério na sua vida? Você considera de fato? Porque eu conheço diversas pessoas que eu prego a palavra e falo: ai, que bonitinho, que palavra legal, senti um friozinho na barriga, mas não põe em prática, não vive nada. A palavra de Deus não é para você achar bonitinha, a palavra de Deus não é para você achar legalzinha, a palavra de Deus não é para você vir num culto e dar risadinha, a palavra de Deus é para ser colocada em prática na sua vida. Se você não sair de cada culto e transformar algo em sua vida, é sinal que não teve sentido estar aqui. A palavra de Deus tem que produzir transformação, se ela for levada a sério na sua vida. Como que pode pessoas ouvirem a mesma palavra por 10 anos e não mudarem de vida? É sinal que a palavra não tem a seriedade que tinha para os crentes de Bereia. Eles acompanhavam tudo que era falado e conferiam com as escrituras, para ver se o que estava falando era verdade. Vamos ver se o que o cara está falando aí está na Bíblia. Era sério para as suas vidas. Isso foi o primeiro ponto que os fazia nobre. E quando tiveram a oportunidade de ouvi-la, a buscaram com avidez. O que a Bíblia, o que o dicionário nos explica a respeito de avidez? Estado de grande ansiedade provocado por expectativa ou espera. Sabe o que quer dizer isso? Que os caras de lá de Bereia eram desesperados por ouvir a palavra. Eles criavam uma atmosfera de expectativa, de ansiedade para ouvir a palavra. Você veio para o culto nessa noite com essa expectativa? Você veio no culto dessa noite com esse desespero? O que Deus vai falar comigo? Com essa animação, com essa alegria, eu falei: eu quero saber o que o Senhor tem para falar comigo. Isso fazia de Bereia um povo nobre. Davam um valor à palavra, estudavam a palavra, levavam a sério a palavra e tinham desespero pela palavra.
falta esse desespero nas nossas vidas. Falta essa avidez em nossas vidas. Tem pessoas que vivem tranquilamente ouvindo a palavra de domingo em domingo. Conseguem passar uma semana inteira sem abrir sua Bíblia. Tem pessoas que tratam a palavra com total desprezo. Para provocar o favor de Deus, você precisa ter um espírito nobre. Então tenha o exemplo dos crentes bereanos. Levavam a palavra a sério e tinham desespero, tinham expectativa por aquilo que Deus ia falar com eles. Nessa noite eu quero te convidar a gerar no teu espírito expectativa. Se alegre com essa promessa, creia que é tempo de favor de Deus sobre a sua vida, deixa que isso entre no teu espírito, deixa que isso penetre a tua alma, deixa que isso invade a sua mente. Acorde amanhã falando: é tempo do favor de Deus sobre a minha vida. Levante na terça-feira e fale: é tempo do favor de Deus sobre a minha vida. Passe esse mês meditando: é tempo do favor de Deus sobre a minha vida. Mas viva para provocar o favor de Deus sobre a sua vida. Porque se os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, estão para seu favor, mas estão também para o seu juízo. Você escolhe aquilo que você quer que venha sobre a tua vida, através das tuas atitudes. E como esse ambiente se constrói com nobreza, eu quero só te dar uma outra característica de nobreza, que é peculiar de toda pessoa nobre, de toda a realeza e de toda a majestade, que é a excelência. Você não vê um rei mal vestido. Você não vê no vocabulário de um rei a palavra meia boca. Alguém aqui já viu essa palavra no vocabulário real? Um rei fazendo um discurso falando: meus amados, meus queridos, não sei como que um rei fala, e tenho para vocês para anunciar que estaremos entrando num tempo onde a nossa economia será meia boca. Alguém já viu isso na história? O rei falando, você olha na perna dele, ele levanta a perna assim, que nem o apóstolo Hélio na hora do culto, e você vê a meia do rei furada. Alguém já viu algum paparazzi registrar uma foto dessa? A alça do sutiã da rainha Silvia estava aparecendo. Você não vê isso. O rei tem majestade, tem nobreza e tem a excelência como atributo do seu estilo de vida. Tudo na vida de um rei é impecável. Você está entendendo o que eu estou falando? A excelência tem que fazer parte da tua vida. A excelência tem que fazer de você um cara chato com as coisas legais, com as coisas boas. Você tem que querer que as coisas sejam excelentes. E excelência também não tem nada a ver com dinheiro. Você pode ter uma casa maravilhosa e ser imunda, suja, mal cuidada. E você pode ter uma casa simples, excelente em termos de limpeza, de cuidado, de zelo. A excelência também é uma coisa que está na sua cultura. E ela prepara um ambiente de favor ao rei. Porque a excelência, quando ela entra na tua cultura, ela mexe com todas as áreas da sua vida. Você não consegue ver uma coisa mal feita, mal cuidada, meia boca e ficar tranquilo. Quando eu saí de férias, eu deixei uma lista para a Zelinda de coisas que eu queria que ela visse. Entre elas, um montão de coisas que estavam me incomodando no escritório. A luzinha que fica na passarela de entrada do escritório estava mais funda, estava afundada. Eu falei: troca essa luzinha. Na entrada, que coisa mais meia boca. A lixa estava desgastada, aquela lixa, troca a lixa. A lâmpada está queimada, troca a lâmpada. Tem uma fissurinha na parede, conserta a fissurinha. A gente tem que aprender a lidar com a excelência. A palavra excelência vem do latim, que é excelência. Significa superioridade de qualidade, especialidade, primazia. E uma coisa interessante é que o prefixo ex, o EX que começa a palavra excelência, nos remete à ideia de um movimento de dentro para fora, uma posição exterior. Ou seja, a excelência está mais ligada ao que produzimos para os outros, do que quando nós achamos que somos excelentes, quando fazemos algo para nós mesmos. A excelência tem que ser algo que você produz para fora.
A pregação da palavra tem que ser algo excelente. O teu relacionamento com as pessoas tem que ser excelente. A tua atitude como cidadão tem que ser excelente. A tua atitude como cristão tem que ser excelente. O teu relacionamento com Deus tem que ser excelente. Qual é a qualidade do tempo que você gasta na presença de Deus? Qual é o teu conhecimento da Bíblia? É excelente? É bom? É regular ou é meia boca? Maurílio só ri. É meia boca, Maurílio? Veja o exemplo bíblico de Daniel. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Ou seja, era algo interior, mas que produzia, se manifestava exteriormente. Era visível em tudo que Daniel fazia, a excelência. E essa palavra excelência tem mexido comigo há muito tempo, desde que a gente começou a década de excelência. A primeira palavra que eu preguei em 2010 sobre excelência mexeu comigo. Eu não conseguia mais achar nas minhas coisas, na minha casa, coisa que estava quebrada. Meia furada eu rasgava e jogava fora. Cueca furada eu jogava fora. Não quero nada que não seja excelente. Tem gente que consegue conviver num ambiente onde as coisas não funcionam. E se acostumam, e se habituam com isso. Quando você aceita, quando você convive e permite isso, você passa a aceitar isso na sua vida. Eu tive a oportunidade de visitar nessa viagem o Circo de Soleil, no maior teatro coberto do mundo, chama Radio City Music Hall, né, lá na Broadway, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, um teatro coberto para 6.000 pessoas, 4 níveis, tem, além do nível do piso, tem mais um andar, mas tem mais outro andar, tem os lugares VIPs em cima, mais uma luxuosidade, as poltronas reservadas, 6.000 pessoas, você não vê uma fila, você não vê uma confusão para entrar e para sair, você não vê uma pipoca no chão, não pode tirar foto na hora do show, você não vê ninguém levantando uma máquina escondidinha como brasileiro, vou fotografar aqui, não tem isso, um luxo, o nível das cadeiras, o nível da pintura, ao ponto de você acabar a apresentação e você ficar emocionado com vontade de chorar. Eu fiquei com vontade de chorar, eu olhava para a Leila e falei, cara, fica emocionado, você fica com a boca aberta, batendo palma assim. O que é isso? Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Repita comigo, excelência. Excelência. Você sabia que você foi criado para excelência? Você foi gerado para excelência. Não tem quem não goste de excelência. Não tem quem não gosta de ser tratado com excelência. Eu já contei essa história aqui uma vez. A gente foi para a Argentina uma vez, para Córdoba, e ficamos com o pastor Carlos Belar. E ele nos tratou com excelência. Meros mortais, ele um pastor de um congresso para 10.000 pessoas, recebendo pregadores do mundo inteiro, internacionais e papapá, e tratou eu e a Leila, mais um casal de amigos, como se fôssemos as estrelas do congresso, mas com uma excelência, com um tratamento VIP. Pegava o carro dele, vocês já viram como fica um pastor que está recebendo ou está fazendo um congresso na sua casa? A gente fica correndo de um lado para o outro, é uma confusão, né? E ele no meio daquele ambiente todo, levando no seu próprio carro, eu e a Leila, onde vocês querem almoçar? Onde vocês querem jantar? Vamos visitar a casa de um irmão. Ia para um lado para o outro. Daí numa noite, ele resolve nos levar na casa de um dos irmãos da igreja, num condomínio maravilhoso, mais lindo em Córdoba, algo realmente que eu vi poucas vezes um condomínio daquele nível. E quando nós entramos no condomínio, aquelas casas lindas, né, uma coisa, um lugar muito bonito, a Leila começou a conversar no carro com a Ju, uma amiga nossa que estava junto, e falando assim, eu nasci para isso, que lugar maravilhoso. E eu estava do lado do cara, na frente, eu falei, Leila, fica quieta, que vergonha, cara, vamos mostrar humildade, não sei o que, né? Aquela religiosidade. Daí quando ele viu eu cutucando a Leila, ele falou, Leila, fica quieta, para com isso. Ele falou, o que você estava falando? Eu falei, ai, que vergonha.
pegou o que a Leila estava falando. Daí eu fiquei meio vermelho, meio sem graça. Ele falou, não, ela estava falando que nasceu para isso, cara, que bonito. Daí ele falou assim, ela está certa. Daí eu falei, tá. Ele falou, tá. Ele falou assim, nós nascemos para isso. Deus nos criou e nós sentimos alegria e prazer nas coisas que são excelentes. Você não pode falar para alguém que vive numa confusão, no meio de confusão, de bagunça, de sujeira, que a pessoa gosta daquilo. O homem foi criado com o espírito nobre, com o espírito de Deus, e o homem se alegra quando está no ambiente onde ele foi gerado. Ou você acha que o céu, o ambiente que tem reservado para você é uma bagunça, é feio, é fedido? Agora você pode escolher a começar a se adaptar a uma vida de excelência, ou pode entender que a excelência não faz parte da sua vida. Você escolhe. Se você fala, eu quero começar a viver excelência, você começa a praticar excelência naquilo que te é possível hoje. No jeito de tratar, no teu vocabulário, na tua vida com Deus, no teu tempo de oração, no teu relacionamento com a igreja, com os teus líderes. Pode começar a praticar excelência nisso e você vai ver se a excelência não vai alcançar todas as áreas da sua vida. E sabe o que a excelência proporciona? Uma atmosfera para o favor do rei. O rei opera na excelência. Coloque a excelência em prática na sua vida e você prepara uma atmosfera para o favor do rei. Ou você acha que Esther foi escolhida pelo rei porque ela era mal arrumada, fedida e feia? Ela não depilava o braço, porque achava que depilar o braço não era de Deus, não raspava a perna, usava uma roupa horrorosa. Você acha que Esther era assim? Fala para mim. Passou por 6 meses por um tratamento de beleza, mais 6 meses para dar uma aprimorada, um tapa melhor nas coisas. 1 ano se tratando. Foi um tratamento de excelência ou não foi? Agora você acha que o seu marido gosta de você com o seu cabelo fedendo cebola? Ou você acha que a sua mulher gosta quando você chega do trabalho fedendo CC, não toma banho e chega a dar um abracinho aqui? Vamos ser excelente. Passa um perfume, um desodorante, toma banho, escova o seu dente, põe um chicletinho para tirar o bafo. Você pode começar a praticar excelência no básico da sua vida. Porque se você não tem excelência no básico, você pode ter certeza que você não vai ter excelência na sua vida com Deus. Não tem jeito, é cultural. A excelência é uma mentalidade que toma a tua vida, que você começa a colocar isso em prática em tudo. Você começa a apreciar aquilo que é excelente, a pessoa que é excelente. A excelência pode transformar o seu negócio. A excelência pode transformar os seus relacionamentos. A excelência pode transformar o seu casamento. A excelência pode transformar a sua vida. Decida hoje dar um basta em tudo que é meia boca na sua vida. Decida hoje. Assim, quando eu recebi a revelação da palavra do que era excelência, eu decidi naquele dia. Começou jogando meia, cueca, depois foi indo. Tudo que é meia boca, você fala assim comigo, tudo que é meia boca, sai da minha vida, hoje. Amém. Eu não vou falar isso em nome de Jesus, porque nisso você pode fazer sozinho. Você não precisa dele para chegar em casa e jogar fora a meia velha. Mas você quer uma dica com relação à excelência? Comece no teu relacionamento com Deus. Comece no teu relacionamento com Deus. É a primeira coisa que tem que estar num alto nível de excelência na sua vida. Prepare essa atmosfera de nobreza na tua vida. Atraia para a tua vida o desejo, a expectativa pela palavra. Estude a palavra de Deus e coloque a excelência no teu relacionamento. Se você criar isso, você cria uma atmosfera onde o favor de Deus virá sobre a sua vida. E você sabe o que é mais importante? É que é o tempo do favor de Deus. Amém? Amém? Eu quero orar por você. Eu queria te pedir se colocar de pé.